que quando um pastor pregando a palavra de Deus bate um pouquinho na igreja num domingo, seria interessante que ele acalentasse no próximo. Então nós queríamos convidar vocês a abrir Isaías capítulo 54, verso 5. Pastores amorosos fazem isso de vez em quando, né? Malaquias está batendo demais na gente, né? Precisa ver o que eu sofro meditando nesse texto. Mas é importante as exortações da palavra de Deus para nós. Isaías 54, verso 5. No que vem voltamos com Malaquias. E há uma outra razão porque eu gostaria de meditar com vocês nesse texto. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical e no treinamento de liderança sobre quem Deus é. Nós investimos um bom tempo aprendendo sobre os atributos de Deus. A mocidade já está na sua sala aprendendo sobre os decretos de Deus. Mas nós já passamos pela verdade de quem Deus é. A questão é como você e eu aplicamos a verdade de quem Deus é para as nossas vidas. Veja o verso 5. Isaías 54, verso 5. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O tema dessa mensagem é o Senhor e o seu povo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe com o entendimento da Tua palavra. Oramos para que o Senhor abra as nossas mentes e use a Tua palavra para trazer conforto e consolo a nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu e vocês, eu não preciso dizer isso, vivemos num mundo cheio de desapontamentos, lamentações, vergonha e insegurança. Cada um de nós é afetado por isso. Talvez em seu casamento, quer nunca você tenha casado, ou você seja casado, ou já tenha sido casado, muitas pessoas se sentem desapontadas no casamento. Ou talvez você esteja passando por alguma luta com seus filhos, ou é o seu trabalho, que não é aquela coisa maravilhosa que você pensava. Talvez a política econômica do nosso país e a insegurança jurídica que estamos vivendo tragam um sentimento de insegurança sobre o seu emprego, sobre o seu futuro e o futuro da sua família. Mas é claro, às vezes nos sentimos desapontados, lamentamos, ficamos envergonhados e inseguros mais sutilmente em nossas vidas espirituais. Por exemplo, estamos desapontados porque nós não somos os cristãos que nós gostaríamos de ser e que a Bíblia diz que deveríamos ser. Vergonha, talvez causada pelo pecado. Não importa o quanto você tente, você não consegue derrotar o pecado específico na sua vida. Talvez insegurança. Você quer saber se Deus continua a te amar, se Deus vai continuar te perdoando, se você falhar novamente com Ele, se você fracassar novamente. Se você se sente assim, meu irmão, então você sabe exatamente o que o povo da época de Isaías estava se sentindo. Lembre-se que Isaías estava falando ao povo de Deus em um tempo particularmente ruim para a vida internacional da nação. O reino estava dividido. O reino do norte foi derrotado pela Assíria. O reino do sul estava sendo arremessado de cabeça para o exílio. Perceba os três sinônimos de vergonha, desgraça e humilhação que são usados nesse capítulo. Percebe também as três imagens que Isaías usa para descrever Israel. Verso 1, ela é estéril, canta, ó estéril. Verso 4, ela é viúva, não tenha medo porque você não será envergonhada, não tenha vergonha porque você não sofrerá humilhação, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Divorciada, verso 6, porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada, a de espírito abatido, que se chama mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Então como é que Israel lidou com vergonha, com a desgraça e a humilhação de ser espiritualmente estéril, infrutífero, viúva, desprezada e abandonada pelo Senhor por causa dos seus pecados, divorciada? Como nós podemos lidar com desapontamento, com lamentação, com vergonha, com insegurança, enquanto vivemos nesse mundo extremamente caído? Alguns colocam a sua segurança no que eles chamam de coisas melhores e lutam por essas coisas melhores. Outros desistem de esperar, estão desesperançados, estão angustiados, não veem mais futuro.
Mas a resposta é encontrada no verso 5 desse capítulo. Ele nos dá exatamente o que precisamos: colocar nossa esperança em quem Deus é, no caráter de Deus. No verso 5 nós temos nomes de Deus que revelam a natureza de Deus. Existem 6 nomes aqui dados a Deus. Ele é o Criador, Ele é o marido, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Redentor, Ele é o Deus de toda a terra. E ao invés de olharmos para os 6 nomes, nós veremos como 4 deles são colocados juntos. O seu Criador é o seu marido, o Santo de Israel é o seu Redentor. Vamos olhar para cada um deles. Primeiro, o seu Criador é o seu marido, diz a Escritura. Essa justa posição de nomes aqui nos leva ao coração do Evangelho, porque o que vemos aqui é tanto a transcendência quanto a imanência de Deus. Deixa eu explicar essas palavras, porque você precisa aprender a usá-las. Quando você lê um livro, lá elas estão, transcendência e imanência. Quando falamos de transcendência de Deus, falamos sobre sua grandeza, sobre a sua santidade. Falamos que Ele está acima da criação, que Ele é distinto da criação, que Ele é soberano. Ele está assentado em um alto e sublime trono. Mas quando falamos de imanência, falamos de sua intimidade, proximidade. E eu penso que muito dos nossos problemas vem de termos um Deus que é muito pequeno ou de um Deus que é muito distante. Primeiro, Deus, Ele é grande. Ele é o nosso Criador. O fato de que Deus é o Criador de todas as coisas e de todas as pessoas é um grande tema no livro de Isaías. Deus é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro que sozinho fez o mundo e tudo o que há no mundo. Da enormidade das 100 bilhões de galáxias do universo até os detalhes das digitais de cada pessoa, Deus fez tudo. Você sabe quantas vezes a Terra cabe no Sol? 1 milhão de vezes. E o nosso Deus fez o céu, o sol, a terra e tudo mais. E essa verdade afeta a forma como nós tratamos tudo na vida. Quer dando dignidade a todas as pessoas, porque todas as pessoas são feitas por Deus. Quer protegendo a vida dos bebês que ainda estão no ventre das suas mães, ou os idosos, porque sabemos que toda a vida é feita por Deus. Ou talvez, e isso nos ajuda a recusar adorar árvores, carreiras, coisas, porque elas são criaturas e não o Criador. O fato de que Deus é o nosso Criador deveria produzir em nós um santo temor à medida em que consideramos a enormidade do seu poder criativo. Deus é o Criador. Mas Ele não apenas é grande, Ele é perto, próximo. Ele é o nosso marido. Se pararmos aqui, dizendo que Deus é grande, o Criador, nosso Deus não seria diferente dos deuses de outras religiões. Outras religiões têm também deuses transcendentes, grandiosos. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus, não é apenas grande. Ele é pessoal. Ele não é apenas transcendente, Ele é imanente. Ele não apenas está acima da criação, mas Ele habita com aquele de coração quebrantado e contrito. A sua imanência é vista na palavra marido. A Bíblia usa muitos quadros diferentes para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas talvez o que é mais usado é este: Deus sendo marido para a sua esposa. No Velho Testamento, Israel é frequentemente chamado de a noiva de Deus. E no Novo Testamento, essa descrição é aplicada ao verdadeiro Israel, aqueles que se voltam do pecado e que confiam no Salvador, no Senhor Jesus. Assim nós, nessa manhã, que nos voltamos de nossos pecados e que confiamos em Jesus, somos a noiva de Cristo. O nosso Criador, Jesus, é o nosso marido. Apenas pare para pensar no que o quadro marido e esposa significa. Significa proximidade, amor, uma intimidade entre nós e Deus que pode ser melhor descrito como um relacionamento íntimo que só o marido e uma mulher devem desfrutar. A Bíblia, meus irmãos, portanto, é essencialmente uma história de amor, na medida em que ela pinta para nós um quadro empolgante do terno amor de Deus pelo seu povo. Agora imagino que essas palavras, seu Criador é o seu marido, devem ter significado para aqueles que leram isso pela primeira vez.
Lembre-se, como o resto do capítulo 54 descreveu Israel, uma mulher estéril, sem filhos, uma mulher viúva, sem marido, uma mulher divorciada, desprezada. Mas agora Deus está dizendo a Israel, ela é uma noiva amada e segura por Deus. Meus irmãos, esse é um verso particularmente encorajador para aqueles que estão aqui nessa manhã, que provavelmente, ou por alguma situação, são estéreis, não podem ter filhos. Ou já são viúvas, perderam seu marido, ou estão divorciadas, o seu marido os abandonou. Não importa, Deus satisfaz plenamente você, o seu Criador é o seu marido. Mas é claro que para aqueles de nós que não são estéreis, que não são viúvos, que não são divorciados, essa é uma grande verdade, porque nos lembra do incrível evangelho, que em Cristo nós somos uma esposa amada do nosso Deus. Muitos de nós lutam em crer que somos amados profundamente e incondicionalmente por nosso Deus. E sabe, isso acontece por causa da nossa experiência de amor humano. É um amor raso, um amor condicional. As pessoas gostam de nós quando estamos bem com elas, mas fazendo alguma coisa já ficam zangadas, irritadas, brigam, não falam mais. E nós projetamos isso para Deus achando que Deus é assim. Que Deus vai ficar zangado com você e que Ele não vai falar contigo durante várias semanas. Mas somos amados com um amor eterno, com um amor de pacto, com um amor que nunca muda, um amor que permanece para sempre. Mas à medida em que meditamos no fato de que o Criador é o nosso marido, nós precisamos compreender que este não é um casamento entre iguais. Não é, olhe como o verso continua. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele volta para a grandeza de Deus. Ele volta para a grandeza de Deus. Deus é tão poderoso. Ele é tão poderoso que Ele comanda os exércitos dos anjos e os exércitos celestiais, os astros. Ele controla tudo. É isso que Senhor dos exércitos significa. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que você pensa sobre Deus? Muitos dos nossos problemas nascem de termos um Deus que é muito pequeno, ou de termos um Deus que é muito remoto e distante. Então pode ter alguém aqui nessa manhã cuja visão sobre Deus é muito pequena. E é por isso que nós não o tememos como deveríamos. Domesticamos a Deus achando que Deus se adequará à nossa visão sobre Ele. Ele é um camarada para muitas pessoas antes do Deus Altíssimo a quem deveríamos temer. Eis porque também nos preocupamos sobre o futuro. Deus é muito pequeno, nós não cremos que Deus é grande o suficiente para lidar com as incertezas da vida. O pastor Kevin DeYoung escreveu um livro que já está, me parece, fora de linha, já não há mais editado em português. Tomara que volte a ser editado. O nome do livro é Faça Alguma Coisa. E ele diz assim: nós somos obcecados quanto ao futuro e ficamos ansiosos, porque ansiedade, antes de tudo, é simplesmente viver o futuro antes que ele chegue. Nós devemos renunciar ao nosso desejo pecaminoso de saber o futuro e de estar no controle. Todo fim de ano, por exemplo, quando vai encerrar o ano, reportagens e mais reportagens sobre previsão para o ano seguinte. É uma sede terrível de saber o que vai acontecer. Mas não somos deuses, nós andamos por fé e não por vista. Nós arriscamos porque Deus não arrisca. Nós andamos para o futuro em uma confiança, diz ele, que glorifica a Deus. Não porque o futuro nos é conhecido, mas porque ele é conhecido por Deus. E é tudo o que precisamos saber. Preocupar-se quanto ao futuro não é simplesmente uma característica, é pecado de incredulidade e uma indicação de que os nossos corações não estão descansando nas promessas de Deus. E eu vou mais, não estamos descansando no caráter de Deus. Ele é o nosso Criador. Mas talvez nessa manhã existe aqui alguém para quem Deus é muito distante. Eu me lembro de um ministro que uma vez foi questionado o que ele achava mais difícil no ministério. E ele disse: a maior dificuldade que eu tenho no ministério,
com as pessoas é que antes da conversão eu preciso convencê-las de que Deus é contra elas, para que elas se voltem para Jesus. Mas a maior dificuldade que eu tenho com as pessoas após a conversão é convencê-las de que Deus é por elas. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se confiamos em nosso Senhor Jesus, então Deus é por nós. Ele nos ama, Ele é o nosso marido. A vida cristã é um relacionamento de amor com Deus. Mas a aliança de Deus está no centro das Escrituras. Nessa aliança Deus diz que Ele é pelo seu povo. Sua posição é para conosco. E é uma posição de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele está ao nosso lado, Ele está sempre abençoando e cuidando do seu povo. Então eu te convido a pensar nisso. Em nosso andar cristão, nós precisamos abraçar tanto a transcendência, Deus é grande, elevado, grandioso, como nós cantamos, grande é o Senhor, mas também a imanência, Deus é por nós, é conosco, Ele se volta para nós. E o que é verdade também individualmente, também precisa ser verdade corporativamente. Quando nos reunimos para adorar a Deus como fazemos hoje, as canções que cantamos, as orações que oramos, os sermões que ouvimos devem refletir a verdade de que Deus é tanto nosso Criador quanto nosso marido. Ele é Deus de perto e também de longe. Eu sei que já cantamos aqui uma música que diz assim, és Deus de perto e não de longe, mas ela está errada. A Bíblia diz que Ele é as duas coisas, Ele é tanto de longe quanto de perto. Isso talvez o melhor seria cantar, és Deus de perto e também de longe. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso marido, Ele é grandioso e é por nós. Você está seguro nisso? Você crê nesse Deus? Você confia nele? Segundo, o Santo de Israel é o teu Redentor. Aqui está como Deus pode ao mesmo tempo ser transcendente e imanente, grandioso e voltado para o seu povo. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Deus todo santo, como Isaías 6 descreve. Ele é o santo, 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 diante de quem os seres espirituais não podem contemplar o rosto ou pisar o local onde ele se encontra. Mas ele é o Redentor. Portanto, o santo está no negócio de redimir pecadores como nós. Assim como a palavra Criador, a palavra Redentor é uma palavra que é usada frequentemente no Antigo Testamento. É uma palavra que vem do livro do Êxodo. Toda vez que um israelita usa a palavra Redentor, ele lembra como Deus tirou e resgatou o povo de Israel da escravidão no Egito. Foi um grande resgate. É o grande ato de resgate do Antigo Testamento em que Deus resgata seu povo da escravidão do Egito pelo sangue de muitos cordeiros. Mas você sabe qual é o capítulo que vem antes do capítulo 54 de Isaías? Essa é uma pergunta difícil. Vocês podem parar para pensar, não tem problema. Qual é o capítulo que vem antes do capítulo 54? É o capítulo 53. Mas a pergunta tem sentido. Isaías 53 fala do cordeiro, de um cordeiro singular e do sangue derramado, de um cordeiro que foi levado ao matadouro à medida em que levava sobre si os pecados do seu povo em seu próprio corpo. Este cordeiro era o servo de Deus, o Filho de Deus. O Novo Testamento nos diz que este cordeiro era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto em uma cruz pelo pecado de todos os que põem fé nele. E através do seu sangue somos redimidos, somos comprados, somos resgatados. O Santo de Israel é o nosso Redentor. Nós vemos então como tudo isso flui da cruz, irmãos. E tudo flui do fato de que o Santo de Israel redime pecadores como nós. É porque Deus é o nosso Redentor, que o nosso Criador pode ser o nosso marido. É a cruz que resolve a grande tensão que percorre a Bíblia inteira. A tensão de como um Deus santo pode ter algum relacionamento com pessoas pecaminosas como nós. Se nós conhecermos algo do caráter de Deus, e se nós sabemos algo dos nossos corações, nós também sentiremos essa tensão, como Isaías sentiu em Isaías 6.
Como podemos estar na presença de um Deus santo quando sua santidade consumiria nossas almas pecaminosas como fogo consome a palha? A gloriosa resposta que Isaías 54 nos dá e que o Novo Testamento expõe para nós é que Deus é o nosso Redentor. O Santo de Israel está no negócio de redimir pecadores como nós. E Ele faz isso através da cruz de Jesus. Eis porque a cruz deve sempre estar no centro de tudo aquilo que pensamos sobre Deus. Talvez no início, quando pensamos em intimidade com Deus, isso soe para algumas pessoas como se estivéssemos falando de misticismo. E não há dúvida de que há uma renovada fascinação com o misticismo hoje na igreja. Basta olhar qualquer lista de livros em uma livraria da cidade. Mas nós precisamos entender que há uma enorme diferença entre misticismo, que é pagão, e espiritualidade, ou piedade, eu gosto mais dessa palavra, que é cristão. Misticismo é basicamente um desejo de ter acesso imediato a Deus. Misticismo diz que você e eu podemos ir diretamente à presença de Deus. Misticismo ignora Cristo, ignora a cruz. Mas piedade é intimidade mediada com Deus. Sempre reconhece que precisamos de um mediador, que precisamos de um redentor se vamos nos aproximar de Deus. Portanto, meus amados, muito cuidado com qualquer oferta de intimidade com Deus que é imediata. Qualquer forma de cristianismo que não é centrado na cruz de Cristo. Eis o problema com muitas canções que cantamos hoje. Elas apresentam um aproximar de Deus sem Jesus. Nós precisamos de um Redentor. E a maravilhosa verdade dessa passagem é que temos um Redentor. Hoje pela manhã eu vi um vídeo num grupo de pastores em que uma pessoa cantava assim: na fenda da rocha é onde eu quero estar, na tua presença, Senhor. Já ouviram essa música? Na fenda da rocha, não sei o quê. Essa música está baseada numa situação que aconteceu em Êxodo 34, quando Deus colocou Moisés na fenda da rocha e passou pelas costas e proclamou o nome do Senhor. Não tem nada a ver com a gente. Não se aplica a mim e a você. Estar na presença de Deus não é estar na fenda da rocha. Porque quando você olha para o livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 4, nós temos o trono daquele que está sentado. E o que é que está no centro do trono? O Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Nós não cantamos e não deveríamos cantar canções do tipo ir direto a Deus sem Jesus. Ou canções que digam que na sala do trono, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Onde é que está isso na Bíblia, gente? No santo dos santos, você sabe quem que está? Não é uma fumaça. É o Cordeiro. É Jesus. Os olhos de Deus me veem em Cristo Jesus. É por meio dele que eu tenho acesso. É por isso que essas canções não deveriam ser cantadas. Elas não têm nada a ver. É por isso que não é bom que pessoas que não são bons teólogos façam canções. Dá nesse tipo de coisa. Dá nisso. Dá em coisas como tipo como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Músicas que não são bíblicas e que falam de uma intimidade com Deus sem Jesus. Não é possível. Não pode acontecer. Canções bíblicas são canções do tipo: através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Isso sim, é uma canção bíblica centrada. Nós precisamos de um Redentor. E a maravilhosa verdade dessa passagem é que temos um Redentor. E nunca podemos nos esquecer nisso. É por isso que quando você ora, no final da oração você diz em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma palavra cabalística, tipo abre-te de César, abracadabra, Shazam, coisa desse tipo. Não. Na oração você está dizendo: eu me aproximo através de teu filho Jesus e não me atrevo
fazer outra coisa senão através dele. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz o seguinte: tendo um novo e vivo caminho, consagrado através do véu, isto é, da sua carne e do sangue, nós nos aproximamos de Deus através do sumo sacerdote, do nosso Senhor Jesus. Acontece. Agora um pouco menos de liberdade. Mas antes de ficarmos tão individualistas sobre tudo isso, antes que os nossos horizontes sejam limitados a mim e a minha salvação, note como o verso continua. Ele é chamado de o Deus de toda a terra. Não é isso que diz o seu texto? O Deus de toda a terra. Deus não é simplesmente o Santo de Israel. Ele é também o Deus de toda a terra. A sua redenção é para pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E uma forma segura de sabermos se cremos nisso é ver se estamos e se temos alguma preocupação por espalhar as boas novas do Redentor até os confins da terra. Ele é o Deus de toda a terra. Ele tem eleitos espalhados no mundo inteiro. Meus irmãos, deixa eu finalizar dando algumas aplicações a você disso tudo. Primeiro, não deixe ninguém dizer a você que teologia não tem prática e não serve para você. Não deixe ninguém dizer que teologia é coisa de pastor, teólogo e de debatedores inúteis do Facebook. Não. Não é. Não há nada mais prático do que conhecer a verdade sobre quem Deus é. Você precisa saber quem Ele é, para que você esteja seguro e confiante nele. Quanto mais você sabe quem Ele é, mais robusta será a sua fé. Eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo. E porque ele sabe em quem tem crido, ele diz: eu estou bem certo, estou seguro. Sua fé é fundamentada no conhecimento de quem Deus é. Mas as duas principais aplicações que o capítulo 54 nos dá se acham nos versos 4 e 1. Veja o verso 4. Ele diz lá: não tenha medo. E verso 1, cante. Verso 4 é a mais óbvia aplicação do verso 5. Porque o verso 5 começa com a palavra pois, não é isso? Verso 4, não tenha medo, ele diz por quê? Verso 5. Ou seja, a razão por que não devemos temer no verso 4 é por causa do caráter de Deus que encontramos no verso 5. É Deus que é a garantia da nossa existência, do nosso crescimento, da nossa segurança, da segurança do seu povo. À medida em que passarmos essa semana, nenhum de vocês, nenhum de nós aqui nessa manhã sabe o que a próxima ligação de telefone ou que a visita ao médico trará para você. E nesse mundo cheio de desapontamento, lamentação, vergonha e insegurança, nossa única esperança é Deus. Então, meu irmão, seja lá o que for que essa semana reserve para você, se você confia em Cristo, lembre-se de que Ele é o seu Criador e Ele é o seu marido. O Senhor tem redimido você. O Senhor é por você. E nada do que você enfrentar nessa semana será maior do que o Deus que te ama. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas então cante. Regozije-se, verso 1. O capítulo 54 flui do capítulo 53. E ele é cheio de razões para regozijo, o capítulo 53. Mas o principal é o caráter de Deus. Tendo sido corretamente dito, meus irmãos, tem sido dito que o teste da fé de uma igreja não é apenas a redação do seu credo, mas também a alegria da sua adoração.
Agora, eu sei que a forma como as pessoas expressam sua alegria variam de cultura para cultura. E nós devemos ter cuidado para não julgar. Não julgar. Devemos ter cuidado para não julgar quem é quem nas nossas reuniões de adoração aqui aos domingos e na nossa adoração em nossas casas durante a semana. Vamos ter cuidado para não julgar quem é quem e quem não é alegre. Mas seria bom examinarmos as nossas próprias vidas e perguntarmos se as nossas reuniões de adoração aqui aos domingos e a nossa adoração em nossas casas durante a semana é marcada por profunda alegria. Porque, meus irmãos, não pode haver maior alegria do que saber que o Criador, o único Deus vivo e verdadeiro, é por nós, é o nosso marido. E que o Deus Santo é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essas duas atitudes são essenciais nos dias de hoje. Elas são a cura para os dois problemas da igreja hoje: ansiedade e ausência de alegria. Elas são as duas coisas que muitos cristãos vão lutar durante a vida inteira. Ansiedade é uma afeição que precisa ser banida de nós, mas só acontece quando sabemos quais são as razões para não sermos ansiosos. E a principal é o fato de que Deus é por seus filhos, que Ele redimiu, que Deus ama os seus eleitos e cuida deles. No lugar da ansiedade, meu irmão, você deve ser cheio de alegria no Senhor. Então deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Onde você procura por segurança em um mundo inseguro? Onde você procura por esperança em um mundo de desapontamentos? Onde você procura por perdão em um mundo de vergonha e pecado? Se a resposta é em qualquer lugar além do caráter de Deus, a sua vida será tão fragmentada e quebrada quanto Israel era. Mas se a sua segurança está em Deus, então você não terá medo e cantará alegremente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, nós adoramos o Senhor e bendizemos a Ti nessa manhã, pela verdade incrível de que o Senhor é um grande Deus que se compadece de nós, que o Senhor é perfeito e santo, mas ao mesmo tempo é nosso Redentor que se volta para nós e cuida de nós, nos protege, que o Teu amor por nós nunca muda, que o Teu cuidado é diário e constante. Dá-nos grande confiança nisso e faz com que nosso coração se alegre e não tenha medo, pois o Senhor é por nós. Ó Deus bendito e perfeito, nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.